Você não lembra. Eu não lembro. Você falou tá. que vamos jogar. Não. Desculpa, às vezes a gente esquece mesmo. Desculpa, mas eu avisei ontem que o time de São Paulo ia jogar no 4-1-4-1, com o Igor Gomes aberto pelo lado do campo e que voltaria o Daniel Alves a jogar por dentro. Mas, se você não lembra, não tem problema nenhum. A gente segue aqui com análise do que aconteceu. O time do São Paulo tem que levantar a mão para o céu e agradecer que o time do Bahia perdeu uma bacia de gols. Se perdeu uma bacia de gols. Você vai dizer, o São Paulo perdeu nada. O São Paulo chutou fora, desperdiçou um monte de oportunidade. Conseguiu um gol quando botou 2 centroavantes, 2 pontas. E começou só a tirar zagueiro e botar um monte de atacante. Aí o São Paulo jogou no abafa, jogou no seja o que Deus quiser. Essa foi a tática do São Paulo para empatar o jogo. Seja o que Deus quiser. E assim o São Paulo empatou o jogo. Mas para a alegria de alguns, para mim não, porque o São Paulo não jogou nada. São Paulo empatou o jogo com o Bahia. Para mim, o Elber perdeu um gol cara a cara antes do São Paulo fazer o gol de empate. O Elber perdeu um gol cara a cara, que foi um negócio impressionante. Ele e o goleiro, numa saída de bola errada no time do São Paulo, ele perdeu um gol cara a cara, impressionante. Ainda perdeu um pênalti, o Gilberto perdeu um pênalti. O goleiro do São Paulo pegou bem, o Volpe foi bem, ele fez a defesa. Para mim, o Bahia teve mais bola, mais volume de jogo, só que recuou demais em boa parte do segundo tempo e deu oportunidade para o São Paulo chegar e ficar abafando a equipe do Bahia. Esse foi o erro do Bahia. Agora, tem jogador no São Paulo que eu não sei o que acontece. Sumiu o futebol do Lisieiro, sumiu o futebol do Tietê, desapareceu o futebol do Igor Gomes. O que está acontecendo com o Pablo? Gente, o Pablo pegou um gol, a bola passou na frente dele, era só tocar o pé na bola, ele tocou e botou para fora. Tem umas coisas no São Paulo que acontecem e ainda as pessoas se sentem felizes com esse empate, com essa forma de jogo. O que é isso? O Raí deu uma entrevista ontem, depois do jogo, não sei se você vai reproduzir essa entrevista do Raí, depois para a gente analisar, vou dizer para vocês, eu conversei com uma pessoa, agora há pouco conversei com uma pessoa de São Paulo que me disse o seguinte, a declaração do Raí não corresponde àquilo que ele está sendo cobrado. Ele está sendo cobrado para demitir o treinador. Ele está sendo cobrado para limpar o elenco do São Paulo. Ele está sendo cobrado para isso, para que haja uma diminuição dos valores que o São Paulo está gastando com o departamento de futebol. Essa é a orientação do departamento, lá o Conselho de Administração do São Paulo. Não dá mais para seguir dessa forma, gastando o que o São Paulo está gastando, acumulando esses valores, essas dívidas no São Paulo Futebol Clube. Essa é a cobrança em cima dele. E que o São Paulo volte a jogar um futebol, pelo menos razoável, dentro do campeonato. E quem está cobrando o Raí, essas pessoas dizem que precisa ter mais desempenho e que o Fernando Diniz já deu a conta. Então, não, o Fernando Diniz vai ficar. E aí, as pessoas estão cobrando o Raí agora. Eu não vou me surpreender se com esse apoio que o Raí está dando ao Fernando Diniz, segurando a bronca, e você sabe como é que o Leco reage nessas coisas, daqui a pouco o time do São Paulo não engrena, vai jogar contra o Corinthians. Não, nesse jogo o próximo é contra o Corinthians, no outro fim de semana. Se não ganhar 2 partidas, é contra Sport e Corinthians, se não me falha a memória. Se não ganhar essas 2 partidas, daqui a pouco cai Raí junto com o Fernando Diniz, porque a pressão está muito grande no São Paulo, muito grande mesmo. Futebol nenhum, resultados mas completamente apáticos e um time que os jogadores perdem até o sentido de organização dentro de campo. Não dá para acreditar no que a gente vê no time do São Paulo, Benja. Nada de diferente do que a gente tem visto nos últimos tempos, né? Frio, apático, sem alma, sem futebol, sem nada. Ô, Sormani, mas já que o Pascoalzinho falou, então vamos ouvir o que disse o Raimundinho ontem, o Raí, depois do jogo, e aí a gente já volta para vocês também já falem do jogo e da entrevista do Raí. Vamos ouvir o Raí. Manifestou a insatisfação e o desejo de sair mais de uma vez. Sentamos com ele, a diretoria, depois, obviamente, consultando também comissão técnica e outros níveis do clube, e tomamos a decisão chegando num acordo com o jogador. Para a gente, esse assunto já está terminado, uma página virada, desejamos sorte ao Alexandre Pato. A gente sente o grupo motivado, o grupo com o treinador, o grupo com o Diniz, mais do que nunca, confiante, inclusive conversamos bastante sobre isso após o jogo, e isso é que nos deixa ainda mais, insatisfeitos, obviamente, com o resultado, com a produção. Vamos cobrar, né? A insatisfação da torcida é a nossa insatisfação também, a cobrança da torcida
é totalmente justificada, não em cima só do Diniz, dos jogadores, de mim, que sou responsável. Eu ainda considero o mais responsável do que o próprio Diniz. Então, essa satisfação é total. Agora, o que faz a gente acreditar nessa virada, essa retomada, é exatamente isso. Sentir que tem um grupo todo confiante, querendo e motivado para sair dessa situação. A crise financeira acho que tem vários aspectos de várias instituições. Não tem como ter desmanche. Obviamente, tem pontuais, situações pontuais, como a gente falou, insatisfação, motivação de jogador. A gente quer aqui todo mundo muito motivado, né? Repetir aqui que o Diniz falou, a diretoria pensa da mesma forma. E nós temos um grupo feito, um grupo forte, que pode ter mudanças de uma peça aqui ou outra ali que sai ou que chega. Queria começar dizendo que o Hernanes é uma peça fundamental para o São Paulo, para o grupo e também, obviamente, também para o time dentro de campo. E é normal, né, numa carreira de sucesso, uma carreira tão longa, você ter alguns momentos de questionamento. Não deve ser o primeiro, agora deve ser por outros motivos diferentes dos anteriores, mas a conversa, não teve uma conversa que a gente teve que ter com o Hernanes, mas ele mesmo, nas últimas conversas que a gente teve, está muito motivado, vou me preparar, sei da minha importância, e eu fiz questão de falar isso para ele, né? Quer dizer, a pessoa às vezes questiona e tem algumas dúvidas, e não existe dúvida da importância do Hernanes para o grupo, para a equipe e para o time. O trabalho continua, nós vamos dar todas as condições para o Diniz, a confiança nele é total, porque foi ele que fez o time que estava produzindo antes da pandemia, e é ele que tem todas as condições de voltar àquele nível de atuação para que a gente tenha mais chances de ter as vitórias necessárias e sair da situação e voltar a uma crescente, voltar a ter confiança e esquecer os traumas recentes. Ô, Sormani, 3 coisas me chamaram a atenção aí nessa entrevista do Raí. Primeiro, o Hernanes é peça fundamental. Ora, se o Hernanes é peça fundamental, o São Paulo está ferrado. Porque o Hernanes é um baita jogador. Mas nessa volta do São Paulo, o Hernanes não fez praticamente nada. Depois o Raí fala que o elenco está confiante e motivado. Olha, se esses jogos que eu vi do São Paulo, o elenco está confiante e motivado, eu imagino como que é esse elenco sem confiança e sem motivação. E terceiro, quando o Raí fala, não, o trabalho continua. Então, olha, se o trabalho continuar desse jeito que está indo, Sormani, o torcedor do São Paulo não vai parar de protestar esse ano. E a outra coisa, quando ele fala que o Fernando Diniz está garantido no cargo, Sormani, o Aguirre também estava e mandaram o Aguirre embora, faltando 5 rodadas para acabar o Brasileirão. E eu duvido, Sormani, porque o próximo jogo é o Sport. Se o São Paulo perder, eu duvido que o Fernando Diniz continua, porque o próximo jogo, o outro jogo, contra o Corinthians. Eu não acho que o São Paulo, de novo, vai querer passar o recibo. Lembra que tinha uma época que todo jogo, Corinthians e São Paulo, caía um treinador do São Paulo? Então, eu não sei. O Raí falou, óbvio, ele é um cara sério, mas quem não viu confiança em tudo isso aí foi eu, viu, senhor? Mas você viu? O Benja, é o seguinte, o trabalho do Fernando Diniz não é bom. O movimento do São Paulo é horrível. A gente já disse aqui várias vezes que falta alma pro time, falta garra, falta coração. É verdade. Tudo isso aí é verdade. Tudo isso está acontecendo. O torcedor é bobo, a mídia também não. E os próprios jogadores de São Paulo entendem que sim. Agora, quem viu o jogo de ontem, o jogo de ontem não mostrou isso. O jogo de ontem não mostrou isso. São Paulo dominou o jogo completamente. O problema é que as finalizações foram equivocadas. O São Paulo chutou 24 bolas no gol do goleiro do Bahia. 24, só 8 foram no alvo. E foram chances boas. O Pascoal mesmo lembrou uma do Pablo no final da partida, que ele poderia ter dado a vitória ao São Paulo. O São Paulo trocou 618 passes. O Bahia trocou 300. O São Paulo teve 68% de posse de bola, 32% teve o Bahia. Então, com todos esses números, você viu, olha,
a quantidade de passes trocados, percentual de posse de bola, chutes a gol. Aí você vê que desses 24 chutes a gol, só 8 acertaram o alvo. Então esse é o problema. O problema não é nesse jogo, tô falando, tá? Tô analisando esse jogo. O problema não foi a criação. São Paulo jogou, teve volume e criou. O problema é que no momento de colocar a bola para dentro, os jogadores não conseguiram. O Bahia jogou no campo dele, no segundo tempo, inteirinho. Jogou feito time pequeno, que o Bahia não é. Essa foi a melhor chance do Bahia no segundo tempo. Que faz aí a 2-0, matava o jogo. Essa foi a melhor chance do Bahia. Mas o Bahia segue sendo, para mim, uma decepção. Uma decepção. Eu esperava muito mais e espero muito mais do trabalho do Bahia. Que é um time bem solidificado. Aí essa é a melhor chance. Essa é a melhor chance do São Paulo depois que ele faz o gol. Mas o problema todo, eu concordo com vocês. O trabalho feito do Fernando Diniz não é bom. Vejo um time apático em campo, jogadores que se escondem, mas ontem o time jogou para ganhar. Mas vamos falar do todo, então. Vamos falar do todo? A gente analisando o todo, eu acho que o melhor caminho para o São Paulo seguir seria trocar o treinador. Veja o que aconteceu com o Santos. O Santos tirou o Gesualdo e colocou o Cuca. Está em 5º lugar no campeonato. Foi só a mudança de um treinador, já mudou completamente o ânimo, o astral, o psicológico dos jogadores. Isso muda, entendeu? Tem horas que mudar o treinador ajuda demais. Insistir com o treinador que não vem dando certo, o atleta não é bobo, ele sabe disso, não está dando certo, entendeu? Não tá, alguma coisa acontece. Não é bom o trabalho, mas eu volto a dizer, o jogo de ontem, olha isso aí, gente. Olha isso aí, você viu o chute que o Vitor Bueno deu? Olha essa cabeçada aí, sozinho, vai fora. Olha, ó, dá uma olhada, ó, fora. Não vai a bola no gol. Olha lá, o volume, São Paulo jogou o tempo inteiro dentro, olha isso, vê se tem cabimento um troço desse. São Paulo jogou o tempo inteiro dentro da área do Bahia e não conseguiu fazer o gol porque os jogadores falharam. Eles foram mal. Mas analisando todo, eu concordo com vocês. Não dá. Sinceramente, não dá. Olha aí. Só dá São Paulo os melhores momentos. É um ou outro lance do Bahia. Ô, meu menino, você vê aí que nem o Raí falou, um elenco confiante, motivado. Ele deu moral, bancou o Fernando Diniz. É que dirigente, quando banca treinador, é sinal que vai cair, né? Ô, Benja, eu até aceitaria essa declaração do Raí se ele não tivesse o jogador. Um cara que frequentou o vestiário, falar que esse elenco do São Paulo é motivado, que esse elenco do São Paulo tem ambição para mudar o que está acontecendo, o cara tá maluco, velho. Tá maluco. Sinceramente, Benjamin, eu acho que isso é fazer o torcedor de trouxa. É achar que todo mundo é otário. Que só ele tá vendo uma situação que não existe. Tem situações, Benja, que eu acho que o cara ele se expõe demais ao ridículo. E o Raí, com essa declaração, ele acaba se expondo. O Raí, cara, um dos maiores jogadores da história do São Paulo. Cara, não dá pra defender isso, Benja. É nesse momento que o dirigente ele tem que chegar na mídia e pegar e falar: gente, tá tudo errado, mas eu não vou falar aqui o que tá acontecendo. Eu vou resolver internamente. Sabe, dá uma satisfação plausível. Não chama todo mundo de idiota assim. Ah, é um elenco que vai mudar. Não vai mudar, cara. Não vai mudar. Porque o que acontece em campo, Benja, hoje no São Paulo, é reflexo do que acontece fora dele. Com a administração do Leco, que não tem convicção de absolutamente nada. Ele contrata muitas vezes aí pelo clamor popular. Ele muda de treinadores sem ter um perfil fixo do que ele acredita que possa dar certo. Então, a diretoria do São Paulo hoje é um grande pardieiro. É um grande pardieiro. E o Raí faz parte desse pardieiro também. É ridículo, Benja, é ridículo. Por exemplo, o senhor Mano estava falando, o São Paulo dominou o jogo. Eu concordo, o São Paulo teve posse de bola. Mas o futebol do São Paulo hoje é um futebol tântrico. Aquele futebol que não tem penetração. Tanto que se a gente pegar as principais chances de gol, quem teve na partida foi o Bahia. Não, mas é verdade. O Bahia, cara, ele fez o gol. Agora do vai Rossi. falar do Kama Sutra O Bahia no desperdiçou futebol. um pênalti com o Gilberto. O Bahia, ele teve uma chance clara com o Elton, que foi displicente, tentou dar uma cavadinha por cima do Thiago Volpe. As principais chances de gol, quem teve na partida foi o Bahia.
Então o São Paulo ele teve um domínio ilusório do jogo. Porque o domínio, se você tem esse domínio, mas você não converte em chances reais ou gols, não adianta nada ficar tocando aquela bola para o lado. É aquele passe que não é vertical, é horizontal, é só para o lado, é o passe caranguejo. Entendeu? Então é uma situação, cara, que não dá para defender. Não dá para defender. O elenco do São Paulo hoje, bem, se a gente fizer, por exemplo, um comparativo com o São Paulo que jogou o Campeonato Paulista até antes da pausa para respeitar esse momento da pandemia, o São Paulo ele tinha um padrão de jogo. Inclusive, até a pausa, era o time paulista que melhor estava atuando. Não era a melhor campanha, porque o Palmeiras dividiu com o Santo André em termos de pontuação, mas era o futebol mais convincente, era o futebol mais criativo. O São Paulo tinha um padrão de jogo. E não é isso que a gente vê hoje, cara. E, sinceramente, o Raí bancando hoje o Fernando Diniz é como se fosse, sabe aquele cara que saiu do boteco, 4 da manhã, e um tá meio que se escorando no outro, assim, falando, eu te seguro, o outro fala, não, eu que te seguro, sabe, eu que te seguro, não. Gente, não dá para um bancar o outro. Porque nenhum deles vai continuar, Benja. O São Paulo terá eleições no final do ano e os dois candidatos à presidência, nenhum quer, nem o Fernando Diniz, nem o Raí. Então é um trabalho que vai ser interrompido a qualquer momento. Porque o Campeonato Brasileiro, ele continua. Lembrando que esse ano é um ano atípico. O Campeonato Brasileiro não termina em dezembro. Então, se for talvez aí necessária a troca, Benja, que seja feita agora. Porque estender isso aí até o término do campeonato... Não sei não se isso não vai ser péssimo para o São Paulo. Sinceramente, tem alguns treinadores que estão no mercado que poderiam dar conta do recado. Eu, particularmente, iria atrás do Mano Menezes. Ô, Pipo, você que... Também o Pipo gosta de uma fofoca, o Pipo tem umas fofoquinhas boas. Eu vi umas faixas lá de protesto lá. Por que todo mundo chama... Esse Alexandre Pássaro, ele é palmeirense fanático mesmo, como todo mundo fala, ô Pipo? É verdade isso? Você viu a faixa lá? Pássaro palmeirense. Também não é isso que eu... Também não é porque o cara é palmeirense que a culpa é de São Paulo. Mas se ele for palmeirense mesmo, eu vou dizer um negócio pra você. Eu não deixaria ele como diretor de futebol, não. Se isso for verdade. Apesar que também... Eu também não vi nada. Alguns familiares dele torcem para o Palmeiras. A diretoria, ele torce para o Palmeiras. Nunca ouvi da boca dele que ele é palmeirense. Olha lá, Pipo. Eu sei Fora que alguns familiares dele torcem para o Palmeiras. Oi. Pipo, olha as faixas. Você está assistindo aí, ó. Olha lá o protesto, ó. Fora Pássaro. Olha lá. Agora, o problema também é ele ser palmeirense. Se for palmeirense mesmo, é mais uma coisa absurda da diretoria do São Paulo. E eu acho que não tem essa, não. Profissional. Não, profissional não. Cara, tem cargo lá que o cara tem que torcer pro time. Futebol é uma coisa diferente. Por mais que queiram, precisa ser empresa. Tem profissional competente de cada clube que torce pro seu time. Mas o problema não é só ele, não, Pipo. É muito ruim. Todo mundo é muito ruim no São Paulo, cara. Não é de hoje, não. Não é de hoje, não. Ruim. Não, óbvio que não é só o tal do Pássaro. Pelo contrário, a gestão, a começar pelo presidente. A figura do Leco, ela é, sabe, não tem o menor consentimento de nenhum tipo de conselheiro, ou, aliás, de conselheiro não, dos conselheiros ele tem até muito, né? Mas digo, daqueles que estão envolvidos diretamente no futebol do São Paulo, ou jogadores, comissão técnica, não é bem visto por ninguém, não é respeitado, né? Muito pelo contrário, as pessoas só respeitam a burocracia do cargo dele, mas a figura, aquilo que ele fala, ninguém leva muito em consideração, já não é de hoje, né? Na antiga diretoria do São Paulo, aquela que dava certo, na época do Marcelo Portugal Gouveia, você tinha o Juvenal de diretor de futebol, João Paulo de Jesus Lopes como vice-presidente, ou então você tinha o Marco Aurélio Cunha de superintendente. O Leco era uma figura decorativa. Enfim, ele não apitava absolutamente nada no futebol. Depois, com as saídas de algumas pessoas, o Marco Aurélio foi saindo, o João Paulo saiu, o Marcelo Portugal Gouveia deixou a presidência e assumiu o Juvenal, aí o Leco começou a ganhar um pouco de cargo. E aí, meio que na história do Muricy, muito se coloca na conta do Leco, o próprio Muricy fala isso, tudo mais, e aí ele começou a ganhar poder, não sei de onde, e coincidentemente, com essa ascensão do Leco, o São Paulo também começou a decair em termos políticos, administrativos, e em especial no futebol, né? Uma coisa leva a outra. Você delegar poderes a uma pessoa que não conhece do ambiente, que não conhece do futebol em si, é natural que a equipe, obviamente, tenha a cara do presidente, entendeu? São Paulo dentro de campo é insosso, um time sem graça, um time que não traz nenhum atrativo ao torcedor,
que não é simpático ao torcedor, muito pelo contrário. São Paulo é um time que dá sono assistir o São Paulo. O torcedor se sente envergonhado. O time do São Paulo em campo faz o torcedor se sentir um trouxa no sofá assistindo hoje o jogo do São Paulo, porque é uma falta de ambição, é uma falta de carinho, de vontade. São N situações. Mas o São Paulo criou, perdeu o gol. Mas você vê assim, sabe, que é aquela coisa, chega, mas vamos ver. Nossa, chegamos, sabe? Não tem tesão, que é a palavra perfeita, que eu acho que é pra tentar resumir o que falta ao time do São Paulo. O time do São Paulo não tem tesão nenhum de jogar futebol. O comando do Fernando Diniz para esse grupo é um comando que também não é unânime. A gente sabe como que foi a chegada do Fernando Diniz, uma meia dúzia que foi se reunir ali com a diretoria de São Paulo para pedir o Fernando Diniz do nada, porque ele tem conceitos ali que parece o Guardiola e tudo mais, enfim. O técnico do São Paulo a gente sabe que é o Daniel Alves. E muita coisa dentro do São Paulo gira em torno dessa liderança do Daniel. Tem muita gente que não compactua com o Daniel Alves, com algumas regalias, vamos colocar assim, em termos de ficar tomando as rédeas do grupo, tudo mais, porque chegou ontem, por mais que ele seja o Daniel Alves, tinha mais gente dentro do São Paulo, em especial uma molecada que conhecia mais o ambiente do grupo, que sabia mais como é que funcionava o São Paulo Futebol Clube, tanto é que no ano passado, muitos jogadores, alguns jovens, ficaram chateados quando o Cuca deixou o São Paulo, por incrível que pareça. O Cuca, quando deixou o São Paulo, muita gente ficou chateado. A gente sabe que os motivos também foram política de elenco, algumas lideranças, né? Então, eu acho que essas coisas, elas se misturam e, obviamente, que dão esse resultado dentro de campo, Benjamin. Essa história do Pato com o Daniel Alves, ela tem fundo de verdade, sim. É que ontem não deu tempo de eu falar, mas ela tem fundo de verdade, sim. Inclusive, o Márcio Espímpolo da Jovem Pan, amigão meu, e que conhece demais bastidor de São Paulo, ele trouxe uma informação ontem na Jovem Pan, dizendo o seguinte, de que o Pato conversou com ele, Márcio Espímpolo, o Pato ligou para ele, né, explicando a situação, disse que prometeu que na semana que vem vai dar uma entrevista, mas falou categoricamente, eu não pedi para sair do São Paulo, eu gosto do clube, gosto de boa parte do elenco, gosto da torcida e eu não quis sair. Em nenhum momento eu sentei na sala de diretor e pedi para sair. Foi ao contrário. E outra coisa, o Márcio até perguntou, você se sentiu sacaneado no São Paulo? Diz ele, Márcio, explicando na informação, que o Pato deu uma risada, meio que dando a entender, sim, que sacanearam ele dentro do clube. Então, por mais que eu ache que o Pato não estivesse apresentando nada dentro de campo, acho que eu, se fosse diretor de São Paulo, rescindiria o contrato do Pato, porque ganhava muito, produz pouco. Beleza, ok. Só que daí a falar que era o jogador quem estava pedindo e tal, aí vai ser uma palavra contra a outra. Aí eu quero ver quem está falando a verdade, porque o jogador deu uma versão completamente diferente. E isso é o retrato do que é a diretoria do São Paulo hoje. É uma diretoria que, sabe, não é transparente com nada. Não dá para acreditar nisso que o Raí veio a público, bancar o Diniz. A gente sabe que se domingo, no final de semana, o São Paulo não ganhar, o Diniz cai. O Diniz cai, todo mundo sabe disso. Aliás, ontem, depois do jogo, já era um sentimento de que o Diniz estava fora. Não dá para entender porque a continuidade com o Fernando. Baita pessoa, um ser humano legal, bacana, tentou implementar a ideia dele, mas não adianta. Grande parte do elenco não comprou essa ideia. Não comprou essa ideia porque grande parte do elenco, que é uma molecada que tem talento, não joga com o Fernando Diniz. É muito parecido com o que acontece no Palmeiras, sabe? É um protecionismo a nome, é um protecionismo a currículo, é um protecionismo a história e jogador, que o fulano, que o ciclano, e os caras não apresentam nada em campo. E às vezes a molecada que foi lá e deu o resultado quando ele mais precisou, que era aquele jogo São Paulo e Guarani na última rodada do Paulista, a molecada foi lá e ganhou o jogo. E mostrou muito mais vontade e um estilo de jogo que o torcedor do São Paulo gostaria de ver hoje e que não vê com esses medalhões. Ô, Benja, Flavinho, só uma coisinha, se você puder. Fala, Pascoal. Só para dizer o seguinte, o Facincani deu uma versão do caso do Pato que é exatamente contrária à versão dada pelo Raí. O Raí disse na entrevista coletiva que o Pato não esteve só uma vez. Mais de uma vez ele esteve com o Raí pedindo para sair. E a versão dita agora pelo Facincani é que o Pato não pediu para sair. Ele conversou com o pessoal e disse que não pediu para sair.
Então há uma diferença aí. É melhor, alguém tem que esclarecer isso aí, né? Não, e tem outra coisa, o irmão do Pato ontem, quando postou na rede social dele, o irmão do Pato falou que o Pato resolveu sair. O próprio irmão do Pato disse isso, ele resolveu sair. Flavinho, tem uma... Ontem tá circulando uma foto nas redes sociais do Alexandre Pássaro, lá, que é o homem forte do futebol de São Paulo, no Allianz Parque, com a camisa do Palmeiras. Levaram essa foto ontem, colaram lá ao redor do Morumbi. O torcedor de São Paulo também fica revoltado, que dizem que eu não conheço o Alexandre Pássaro, então não sei, mas quem viu a foto diz que é ele, que é palmeirense mesmo. Isso para você também influencia ou você acha que não tem nada a ver? Se for palmeirense, eu não acho que está no lugar certo, Benja, sinceramente. Eu acho que, apesar de a gente ter de sempre zelar pelo profissionalismo, a gente sabe que, por exemplo, há hoje uma categoria de profissionais do futebol, né, na qual a gente pode incluir pessoas como Alexandre Matos, como o Rodrigo Caetano, os gerentes de futebol, né, que são, digamos, torcedores, né? Com esse prefixo aí de negativa, né? De negação. São caras que são profissionais, pode ser que tenham seus times do coração, mas hoje são profissionais que atuam em qualquer clube. Agora, no caso desse rapaz aí, ele está dentro da política do São Paulo, né? Até onde a gente sabe. E se ele for torcedor do Palmeiras, ele está no lugar errado. Isso, para mim, não há dúvida. Eu vou discordar de vocês, rapidinho, a respeito da troca de técnico, porque tá todo mundo aí jogando a responsabilidade pelo mau futebol do São Paulo nas costas do Fernando Diniz, e eu diria isso fosse qualquer técnico, tá? Agora, eu não tenho nenhum apreço especial pelo Fernando Diniz, não é nada disso. Mas se a gente olhar os últimos quase 10 anos no São Paulo, o São Paulo tem trocado de técnico numa média de a cada 4, 5 meses, 6 meses, às vezes, quando fica muito, o cara fica 6 meses, né? A gente trouxe a lista dos técnicos aqui outro dia e isso tem sido assim há bastante tempo, como eu disse, há quase uma década. Se a gente voltar lá para quando o São Paulo ganhou o seu último título brasileiro, essa lista é ainda maior e nada resolveu. As trocas de técnico, tá dando errado, né? Não bateu com o elenco, troca de técnico, aí vem outro. Puxa vida, os caras não compraram a ideia, troca de técnico, vem outro. Puxa vida, esse cara não consegue fazer o time jogar com tesão, troca de técnico, aí vem outro. Então, não tem um técnico bom no mundo, não vou nem dizer no Brasil, porque o São Paulo nesse período todo trouxe técnicos estrangeiros também. Eu acho que há um problema estrutural no São Paulo muito sério, muito sério. 12, né, Pascoal? Então, é um a cada 6 meses. É o clube grande do Brasil que mais troca de técnico e que faz uma coisa que a gente criticava em todos os clubes e elogiava no São Paulo. O tempo que ficou com o Tele, puxa vida, quantos anos. O tempo que ficou com o Muricy, caramba, olha só como essa estabilidade traz resultados, e trazia mesmo. E aí o São Paulo entrou nessa roda viva de trocar de técnico e o fez com muito mais frequência do que os seus co-irmãos, digamos assim. Então troca de técnico toda hora. É técnico, de novo? De novo? Vamos ficar falando isso? Tira o Fernando Diniz. E bota quem agora? E aí daqui a 4 meses troca de novo porque tem eleição. Então, eu acho que eu tenho um elogio a fazer, o que disse o Raí, né? Vai com o técnico até o fim. Vai com o técnico até o fim. Se tem convicção que ele é o cara, vai com ele até o fim. Morre abraçado? Morre abraçado, paciência. Todos que passaram anteriormente e que foram trocados não conseguiram nada, do mesmo jeito. Né? Já que tem uma eleição aí pela frente, são poucos meses, vai contratar alguém aqui agora, para daí troca de presidente, ganha um cara que não gosta do técnico, aí toma multa, entendeu? Multa para rescindir contrato e tudo mais. Vai trocar o elenco, eu acho que o Fernando Diniz... Não, olha, Pascoal, trocar o elenco inteiro você não troca, é verdade. Mas você mesmo falou... jogaram não sei se foi você, se foi Fascani, jogaram aqueles moleques no time no jogo contra o Guarani,
jogo que salvou o Corinthians, inclusive, foi você, né, Facincani? Molecada boa. Chega lá com o Fernando Diniz, senta com ele e fala assim, Fernando, você faz o que você quiser nesse time. Não tem obrigação nenhuma de escalar Daniel, de escalar Hernanes, de escalar Pato, de escalar Figurão, de Medalhão, nada. O time jogou bem aquele jogo, com muita vontade, com disposição e tudo mais. É esse futebol que a gente quer. Dê carta branca pro técnico. Não sei se ele não tem ou se ele fica temeroso de mexer demais no time. Mas eu acho que manter o técnico nesse momento é algo positivo e trocar o elenco nós estamos exagerando, né, Pascoal? É uma hipérbole, como costuma dizer o Mano. Mas mexer no time, de verdade, eu acho que seria o caso agora, para injetar um pouco de ânimo nesse time. Fora isso, para fechar, de fato o São Paulo, principalmente no segundo tempo ontem, não jogou mal. Agora, eu nunca vi time para perder tanto gol, tanta chance de gol, criar tantas, finalizar tanto e ter um aproveitamento tão baixo de finalização quanto o São Paulo já faz algum tempo. Olha, o Juninho 30, ele fala aqui, Benja, não dá para entender a crônica esportiva do Brasil. Se a diretoria demite o técnico, é sem convicção. Se banca, tá errado de ter bancado. Os comentaristas precisam se decidir. Não, Juninho 30, cada um tem a sua opinião. Não, quem quiser, espera um pouquinho. Comentaristas. Cada um tem a sua. Eu, por exemplo, eu concordo com tudo que o Flavinho falou. A única coisa que eu não concordo é o seguinte. Gente, já não deu certo o Fernando Diniz no São Paulo. Não deu. Infelizmente, não deu. Não vai dar certo mais. Infelizmente. Seria muito legal que desse certo, mas não vai dar. E aí, eu tô com o Sormani e com o Mano, quando fala, eu traria o Mano Menezes. Aí alguém vai falar, mas vai trocar a linha total de novo, tudo diferente? Sim, troca. Tenta salvar, pelo menos, o Campeonato Brasileiro, tem uma Libertadores pela frente. E precisa trazer treinador que chegando. O São Paulo hoje precisa de um treinador com muita personalidade, que vai falar, negócio seguinte, dessa linha amarela aqui, quem manda sou eu. Porque senão, é isso que nós estamos vendo, ô Pascoal. Então, infelizmente, mas eu trocaria sim o Fernando Diniz hoje. Eu não acho que vai dar certo, não acho. E também também discordo do Sormani e do Flavinho. Mas o São Paulo jogou bem ontem. Eu não vi, não. Eu vi um time desesperado, indo de qualquer jeito lá para frente, um time nervoso. Sim. E cada vez que o Rodriguinho pegava na bola também, o Deus quiser. O São Paulo jogou no seja o que Deus quiser. 2 centroavantes, entrou Gonçalo Carneiro, aí o Belinho do lado, aí começou a mexer, e tentar, e tirar volante, e tira zagueiro, e bota todo mundo pra frente e jogou no seja o que Deus quiser, para empatar o jogo, para não passar vergonha contra o Bahia. Foi isso que a gente viu. E a gente relatou aqui, o Sormani também falou, o Bahia não passou da linha do meio campo. Teve uma bola com o Elber, que era a bola do jogo, e ele desperdiçou naquele lance cara a cara, ali com o goleiro do São Paulo e com a chegada do zagueiro depois para tirar a bola pela linha de fundo. Agora, respondendo à pergunta do nosso telespectador, eu queria apenas dizer a ele o seguinte: existem limites, existem situações que você tem que determinar um limite. Esse é o São Paulo que você quer? É esse o São Paulo que o torcedor de São Paulo quer? Ali na 14ª colocação, 12º, 11º, esse São Paulo que você quer? Então, você tá satisfeito? Deixa seguir. Agora, esse engraçado é o Flávio Gomes, né? Ontem ele propôs, e até entrou nas páginas das mídias, dizendo que o Flamengo, o time do Palmeiras já deu. Tem que mudar tudo. O time do Palmeiras tem que mudar tudo. O time do Palmeiras tem que mudar jogador, tem que mudar. Não dá mais. E o São Paulo tá legal. O São Paulo tá bom. Foi o que eu falei pra ele ontem. O São Paulo tá excelente. O São Paulo é um espetáculo. Acabei de falar que tem que mudar tudo. Eu tô querendo entender. Não. Querendo entender. Eu não consigo entender. Os caras propõem uma coisa. Parabéns, Oswaldo Pascoal. Pascoal, parabéns. Pascoal, esse argumento eu falei pro Flavinho ontem. E ele foi pego pela língua hoje. Olha aqui, se incoerência pagar imposto do Mano, o Flavinho vai pagar de 2 a 3 milhões de reais por mês de imposto. Durou melhor pouco, não. Viu, Benja, a incoerência Você vai falar dele. que não falou. Vai, Tortuguita, Meu Deus do céu, na fila da incoerência só ele passou. Novamente, o senhor Oswaldo Pascoal, e novamente ele chegou. Ele demonstra a sua
incompreensão do que eu falei. Ontem, quando eu falei que o Palmeiras tinha de mudar tudo mesmo, elenco, eu falei que ia ser um elenco que já deu. E eu acabei de dizer que o São Paulo precisa mudar o elenco. Mudar tudo. Exatamente. O técnico é o menor dos culpados nesse momento. Disse que agora não. Disse no Palmeiras o que disse no São Paulo. O senhor perguntou assim, todo indignado. Tem que trocar o elenco? Eu falei, sim, tem que trocar o elenco. Troca tudo, muda tudo, é isso. Tira esses medalhões, tira esses caras que não estão rendendo e bota a molecada pra jogar. Pro São Paulo é sempre aquela mão macia, entendeu? Aquele paninho, passa um paninho pro São Paulo. Peça pra mim é peça de carro. O Palmeiras é borrachada. Não. Nem falo peças, eu falo jogadores, porque peça pra mim é carburador, é mangueira, é vela, é cabo de vela, entendeu? É o que você condensador. Lembra a peça do carro que ele trouxe da Rússia, Benjamin? Trouxe um hidrovácuo de freio. Eu acho. Trouxe o hidrovácuo, exatamente, enorme. Agora, eu acho que tem que mexer em tudo mesmo. Mexer no time, é o time que não vai. Abraçado com o hidrovácuo. Quem tá entendendo nada, tem 40 falando. Cala a boca. Ele dorme com o hidrovácuo. Ai, meu hidrovácuo lindo. Vamos ouvir o Fernando Diniz. Vamos ouvir o Fernando Diniz. Vamos ouvir o Fernando Diniz. Vocês estão desviando do assunto, caramba. Vamos ouvir o Fernando Diniz aí. Vamos lá. Nesse momento, os únicos personagens que têm razão no São Paulo são os torcedores insatisfeitos. Porque eles têm que estar insatisfeitos. A gente tem que melhorar, a gente tem que ganhar jogo, a gente tem que jogar mais, a gente tem que melhorar em todos os aspectos. Então, quanto à torcida tem total razão de protestar. A gente é que precisa dar retorno positivo para o torcedor. Quanto à estreia do Luciano, é um jogador de fato que eu conheço. No fundo, é um reforço, entre aspas, porque no fundo foi uma troca que aconteceu, em princípio, por iniciativa do próprio Everton, que quis sair, assim como o Pato e assim como o Anderson Martins. Então, os jogadores que estão no São Paulo, num time desse tamanho, estão insatisfeitos e querem sair. Eu acho que tem que sair mesmo. A gente tem que trabalhar com quem quer ficar, com quem quer melhorar e com quem quer trabalhar para fazer o time vencer nesse momento. Fui bastante responsável pela melhora que o Pato teve no primeiro semestre. Desde quando ele chegou no São Paulo nessa volta, provavelmente foi o melhor momento dele, ajudou bastante a equipe. E depois da pandemia, eu não pedi afastamento do Pato. Eu simplesmente achei que tinham melhores jogadores para iniciar o campeonato. Fiz uma mudança, não ia mudar todo mundo, porque um time que estava sendo elogiado antes da pandemia, depois que veio a pandemia, em 6 dias tudo mudou. Eu não ia tirar todos os jogadores por conta da maneira como a gente voltou. Então a gente foi trabalhando, procurando melhorar a equipe, e eu achei que era adequado naquele momento colocar um outro jogador. E aí eu acho que o Pato ficou insatisfeito e ele, que foi iniciativa dele, pedir a rescisão contratual. Então o Hernanes é o nosso jogador mais identificado do torcedor. Ele de fato agora está empenhado em ficar e a gente teve uma primeira conversa, mas ele estava um tempo afastado com a lombalgia, ele praticamente fez um treinamento só. E a gente já tinha mais ou menos conversado que a gente vai evoluindo aos poucos para ele poder, quando tiver a oportunidade de jogar, conseguir voltar bem. Então, foi mais uma precaução da minha parte não usar o Hernanes hoje. Ele voltou a ser relacionado hoje, ele pediu para ser relacionado ontem. Pediu para ser relacionado não, ele falou assim, de fato, que ele quer contribuir, que ele quer sair bem do São Paulo, que ele tem muito carinho pelo clube. Então, a gente recomeçou praticamente nesse processo. Ele ficou, vocês acompanharam, um tempo afastado, aí, relativamente grande, por da lombalgia, voltando aos pouquinhos, então a gente espera que ele consiga evoluir e nos ajudar daqui para frente mais efetivamente. Hoje a gente voltou a jogar mal, como tinha jogado mal já contra o Fortaleza. Então o time está oscilante, mas o time tem condições de produzir. Se a gente tivesse uma sequência só de jogos ruins, mas assim, a gente fez uma boa partida tecnicamente e taticamente contra o Vasco. Repito, que não adianta grande coisa, porque a gente não ganhou o jogo, a gente tem que ganhar o jogo. E hoje, principalmente no primeiro tempo, a gente jogou bem abaixo daquilo que a gente tem que jogar, a gente precisa melhorar em todos os aspectos. Teve uma evolução no segundo tempo, por isso conseguiu um empate. Poderia, na lance do Pablo, até ter conseguido a vitória, que mesmo se tivesse vencido, não ia apagar as carências que o time mostrou no jogo, e a gente vai trabalhar para corrigir. Isso é um respaldo que eu tenho de quando eu cheguei aqui, no sentido das pessoas aqui eu trabalho. Esse tipo de garantia que você falou, garantia eterna ninguém tem. Ninguém tem garantia eterna. A gente
Eu não tenho nada a contestar da diretoria. Desde que eu cheguei aqui, sempre estiveram presentes e procurando fazer o melhor possível para o time. Agora, ninguém tem garantia eterna, nem na vida e nem no futebol. A gente precisa melhorar o time e precisa ganhar jogo. É isso que o São Paulo precisa nesse momento. Nem o Fernando Diniz viu o São Paulo jogar bem, só o Pascoal e o Sormani viram o São Paulo jogar bem. Não, ele Pascoal, falou que não jogou bem. Parabéns para o Fernando Diniz. Pascoal criticou o Babu. O Fernando Diniz foi honesto. Parabéns, Fernando Diniz foi honesto, sincero, teve visão clara do acontecimento. Parabéns para ele. Não ia pagar a atuação ruim. Só vocês dois viram aí. São Paulo fez um partidaço. Mas aí, ô Pipo, quando você fala que o Alexandre Pato não queria sair, olha só esse post do irmão do Alexandre Pato, porque ó, o Fernando Diniz falou que o Pato queria sair, o Pato falou, olha lá, é o Alexandro _ Massinha, irmão do Pato. Nossa, que engraçado, né? Vocês tinham certeza que a culpa era do Alexandre? Meu irmão ama esse clube e os torcedores, por isso resolveu sair. 2 jogos que ele não jogou e ele perdeu os 2 jogos, né? Palminhas. Agora quem criou, assuma a culpa. Aí, mano, quando nós falamos ontem que aquela troca de mensagens no Instagram era do Daniel Alves pro Pato, o pessoal do Leite com Pera aqui, do programa, ai, foi pra que isso aqui, mano? Fala aí pro pessoal Leite com Pera. É lógico que foi. Benjamin. O Daniel Alves é um cara que ele tem muita força hoje dentro do elenco. Tanto é que ele foi um dos responsáveis pela vinda do Fernando Diniz. O Daniel Alves ele é como se fosse um auxiliar técnico, para não dizer que ele é o técnico do São Paulo. E quando o São Paulo foi eliminado pelo Mirassol no Campeonato Paulista, elegeram um jogador ali meio que como o motivo pelo qual houve talvez a desclassificação do São Paulo no campeonato. E esse cara foi eleito Alexandre Pato. Ele foi o execrado da vez. E querendo ou não, Benja, na boa, eu também concordo com o elenco. O Alexandre Pato é um cara que parece que, sinceramente, mano, não tá em campo. É um jogador que tecnicamente é muito bom, mas é aquele carro lá que vive, sabe? Tipo, é muito bom, ele anda 300 por hora, mas não passa de 40. Aí você fala, mas o que acontece? Aí o mecânico fala, não sei. É o Pato dentro de campo. Ele vive eternamente de um momento que ele construiu no Milan, até a lesão dele, e no Inter, quando ele se destacou, quando ele nasceu pro futebol. Depois disso daí, Benjamin, o Pato é aquele chove e não molha. É um jogador que devia estar deitando realmente no São Paulo, pelo nome que ele tem. Então, nesse quesito aí, elegeram o Pato aí como bode expiatório, tá? O Pato resolveu sair. Mas quando ambos foram para as redes sociais, tanto o Daniel Alves quanto o Alexandre Pato, se alfinetaram sim, gente. Se alfinetaram sim. Não vamos tapar o sol com a peneira. Aí o Flavinho fala, eu não quero discutir redes sociais. A rede social hoje é um baita instrumento, gente. A esposa do Everton Ribeiro, ela deu a pista lá que o Everton Ribeiro estava vindo para o Flamengo quando ela postou um negócio lá que era um urubu lá numa rede social dela. É a torcida do Flamengo, o Everton Ribeiro pode estar vindo para o Flamengo. E, cara, isso daí são indícios, claro que são. Você nunca vai ver um jogador chegando na mídia e falando, isso, daquele outro. Ainda mais no mundo Nutella que a gente vive hoje. Isso daí, gente, essas entrelinhas, a gente precisa abordar, porque é aí que a gente colhe informação. E aí vocês que disseram que a gente estava especulando uma situação que poderia ser inexistente, hoje, com o tweet aí, com a mensagem no Instagram do irmão do Alexandre Pato, vocês vão ter que dar o braço a torcer. Esse programa aqui tem 2 caras aí que são praticamente investigadores de polícia. Eu e o Benjamin Bach. Tá certo? É porque no subúrbio que a gente foi criado, Benjamin no subúrbio de Higienópolis, é verdade. Mas eu que sou raiz, eu sou aqui da periferia de São Paulo. Meu irmão, isso daí, um pingo é letra, Pascoal. Um pingo é letra, meu irmão. Vocês precisam parar de ser Nutella. Vocês precisam explorar, Pascoal, uma situação que está evidente, só que vocês não querem ver. Esse programa, Pascoal, é o anticristo da TV. Isso aqui, Pascoal, é o oposto do princípio básico da justiça. Aqui, até que se prove o contrário, todo mundo é culpado. Você está dizendo que o Daniel Alves demitiu o Pato do São Paulo, é isso? Não entendi, picotou a sua frase, repita, por gentileza. Não, eu repito, você está afirmando categoricamente que o Daniel Alves, com aquela mensagem dele e com a mensagem do irmão do Pato, com as palminhas, o Daniel Alves demitiu o Pato do São Paulo, foi isso que você falou? Não demitiu, Pascoal, mas basta você ver nitidamente que existe uma divergência entre ambos. Eu não preciso aqui falar essa frase que você acabou de dizer. Aqui a gente tem divergência a cada 10 minutos e ninguém...
Aqui a gente tem divergência a cada 5 minutos. Como Qual é o problema? ninguém. A cada 5 minutos a gente está no UOL, como ninguém publica. Daqui a alguns meses nós vamos saber. Daqui a alguns meses nós vamos saber o porquê que o Alexandre Pato saiu do São Paulo. Daqui a alguns meses nós vamos saber. Mas foi muito bom essa indireta que você deu pro Che Guevara da Rua Oscar Freire aí, né? Nosso Che Guevara de Lacoste. Mas fala, Sormani. Não, Beja, isso aí o que eu tinha que falar, eu falei ontem. Se o Daniel Alves tinha a intenção de mandar um recado pro Alexandre Pato, que ele tivesse coragem de dizer claramente o que ele queria dizer, entendeu? Ficar dando indiretas, eu acho que não tem nada a ver. Eu não tô. Até agora o Daniel Alves não se manifestou sobre isso. E nem o Pato. Nem o Pato. Então, enquanto isso não se tornar claro, eu não tenho absolutamente nada a falar sobre esse assunto. Pipo, você quer falar alguma coisa, Pipo? A gente sempre espera de você também algo contundente. A informação que eu trouxe do Alexandre Pato, que foi dada pelo Márcio Spímpolo, de que o Pato ligou para ele, conversou com ele e explicou. Não partiu de mim sair. Resolveram lá que eu tinha que sair, eu aceitei. Foi essa a história de que ele resolveu sair. Foi isso. Foi, segundo a versão do Pato, a diretoria do São Paulo resolveu rescindir o contrato com ele e ele aceitou a rescisão. Por isso que ele aceitou sair. Foi essa, não é que partiu dele, quero ir embora. Na versão Pato para o repórter da Jovem Pan, e ele, claro, trouxe isso à tona. Por isso que ele aceitou sair, porque não queriam mais que ele continuasse no São Paulo. Então, está um lado contra o outro. Só isso que eu trouxe de informação. Mas que, de fato, tem muita gente no elenco do São Paulo que está delegando muitas funções. E isso incomoda parte dos outros jogadores? Sim. Para encerrar aqui, nossa, tá ruim hoje. Hoje não adianta. Hoje o programa tá só humano mesmo. Então eu vou ter que chamar humano. Todo mundo já voltamos, pessoal. Mas eu acabei de falar, você não captou a mensagem? Alviverde, o Caipira... Não, aqui não tem que captar mensagem, aqui tem que ser direto, amigo. Mas eu acabei de falar. Quem capta mensagem era Teletrim. Humano não. Eu pergunto uma coisa pro humano e pá, vai lá. Não tem que captar mensagem. Então como ninguém quer falar hoje nesse programa? Você não fez pergunta, você ficou... eu quero saber como é que você tá. Eu quero saber como é que você passa, onde você vai passar o fim de semana. Pergunta as coisas, ninguém responde. Mano, visitar meus pais, o Caipira, tranquilo. Agora pergunta o que você quer saber. O Caipira Alviverde, mano, ele fala aqui. Mano, o programa é Fox Sports Mano hoje. Caipira Alviverde, salve Benja. Mano, o São Paulo que se orgulhava em ser soberano, viu seu reino ruir através da má gestão que hoje virou uma crise financeira. A soberania deixou o São Paulo soberbo. Perderam o chão da realidade. Você concorda, mano? Concordo plenamente, Benja. Inclusive, esse rótulo que foi criado internamente lá de soberano, isso aí fez um mal do cacete pro clube. Porque aí dirigentes começaram a acreditar nessa mentira. E eles entraram numa vala comum que muitos dirigentes também entram. O São Paulo, em outro momento, ele sempre foi um clube bem administrado, mas recentemente o São Paulo tornou-se tão comum e tão rele como qualquer outro. Então, querendo ou não, Benjamin, esse rótulo foi uma porcaria. Quem inventou esse rótulo de soberano, rótulo extremamente arrogante, esse cara não deveria mais pisar no Morumbi. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Inclusive, Benja, na boa, o próximo presidente de São Paulo, ele não pode incorrer nos erros que o Leco cometeu. O grande problema desses dirigentes, Benjamin, é que eles acham que eles são donos do clube, eles acham que eles podem fazer tudo. E eles não são. Eles não são maiores do que o clube. O Leco, se gostasse mesmo do São Paulo, ele já colocaria o cargo à disposição agora. Ele já convocaria uma eleição e diria, eu me sinto hoje incompetente para gerir um clube do tamanho do São Paulo. Isso daí não é sinal de covardia não, Leco. Isso daí seria uma atitude de grandeza da sua parte. Então, dirigentes, vocês, eu não estou dizendo para correr no primeiro momento que houver uma turbulência. Pelo contrário. Mas você já teve tempo suficiente, Leco, para mostrar que você é um bom gestor. E até agora você não mostrou. Mas, mano, me confirmaram agora que essa foto aí
É do Alexandre Pássaro mesmo, lá no Allianz Parque, com a camisa do Palmeiras. É ele mesmo. É ele mesmo. Fala aí, ô Sherlock Holmes. Uma pessoa aqui muito ligada. Fala aí, Sherlock Holmes, das redes sociais. Que é... Não, tô pedindo pro Sherlock Holmes, pro nosso inspetor que usou. Não, que é o Mano, que é o nosso investigador. Porque se ele é o investigador do Instagram, ele tem que dizer se a foto é verdadeira ou não. Uai. Não, mas vocês estão atacando o Mano por ciúme, porque o cara tá hoje preciso. Ô, Mano, eu vou chamar agora o Nivaldo Prieto, mano, porque hoje tem final da Liga Europa, hoje tem Inter de Milão e Sevilha. Que jogo, às 15h30 ao vivo e exclusivo aqui no Fox Sports. Olha lá, mano, vou chamar o Nivaldo. Nivaldo! Olá, Benja! Que grande sexta-feira! Hoje tem decisão aqui no Fox Sports, hein? Inter de Milão e Sevilha vão para a grande final da Europa League. Time italiano vem, olha, empilhando grandes resultados nessa competição europeia. E a equipe do Sevilha não é diferente, é claro que elas venceram para chegar nessa grande decisão, mas com grandes resultados. O Sevilha derrubou 2 gigantes, a Roma e o Manchester United, agora, nesta semifinal. Lukaku no ataque da Inter, fazendo gols em todas as partidas. E a equipe do Sevilha muito bem entrosada com o trabalho do técnico Lopetegui. Vamos lá, hein? Encontro marcado com você, pessoal do rádio, logo mais 3 da tarde, imperdível, Inter de Milão e Sevilha. É a decisão, é jogo grande da Liga Europa. Até já, pessoal. Valeu, Nivaldo Prieto, jogo gigante. Olha aí, vocês já estão vendo as imagens do High Energy Stadium em Colônia, na Alemanha, onde hoje será, às 15h30, aqui horário do Brasil, a grande final da Liga Europa. Que jogo, o jogo, mega hiper jogo, Inter de Milão e Sevilha. E vamos ver o Lukaku mesmo, Lukaku já tinha feito um estrago no Brasil na Copa de 2018 e está numa fase também espetacular. Daqui a pouquinho, então, colado ao Fox Sports Rádio, Inter de Milão e Sevilha, a final da Liga Europa ao vivo lá de Colônia, na Alemanha. Ô Pascoal, o Andrés deu uma entrevista pro jornal O Jogo, lá de Portugal, e o clima esquentou, hein? Entre o Andrés e o presidente do Benfica. Olha o que o Andrés falou. Vamos chamar aí essa entrevista de O Jogo, a entrevista lá dada em Portugal, que o Andrés falou. O negócio do Pedrinho já foi acertado, mas olharam para nós como um clube pequeno. Pelo visto, é isso que o presidente do Benfica pensa, que somos pequenos. Cadê a outra parte? No futebol tudo é possível e sim, poderemos negociar no futuro com o Benfica. As instituições são maiores que as pessoas. No entanto, não quero mais saber desse presidente. É seguir a vida. Cada um para o seu lado. E tem mais um trecho. Neste momento de pandemia é importante perceber como era importante conseguir essa transferência. Assim, não teremos que vender mais ninguém e vamos disputar o campeonato com a máxima dignidade. Falou, por que o Benfica, o Pascoal, o Andrés fala que tratou o Corinthians como um clube pequeno? O que aconteceu? Não, no caso da diminuição do valor do passe do Pedrinho, né, que eram 20 milhões, aí 2 milhões foram retirados.
e o Andrés tem uma versão, os contratos são independentes, o Benfica não. Alguém combinou com o Benfica e precisa saber quem combinou. Se foram os empresários que estiveram lá com o Benfica, porque o Will Dantas disse pra gente que ele não foi, que um representante dele cuidou da negociação e não foi, ao que eu sei, nenhum dirigente do Corinthians para cuidar do negócio. Aí teve um descuido do Corinthians, né? Se você vai vender um jogador de 20 milhões de euros, no mínimo você tem que ter um dirigente seu acompanhando a negociação. Mas o Corinthians delegou esse poder e o Will Dantas delegou o poder também, como ele já disse aqui pra gente, para algumas pessoas da confiança dele, para acertarem esse negócio. Agora, o presidente do Benfica bateu o pé. Falou, não, o que estava combinado comigo não era isso. Alguém combinou isso com o presidente do Benfica. Senão isso não seria cobrado. Né? O presidente do Corinthians se sentiu magoado, claro que sim. Se sentiu perturbado com isso, claro que sim. E acabou dando essa declaração. Ele já tinha uma nota do Corinthians ontem, dizendo que 17 milhões, tudo bem, tudo legal. 18 milhões que o Corinthians vai receber, é um dinheiro legal. É um dinheiro legal, claro que é um dinheiro legal. Mas eram 20, não eram 18. Alguém combinou isso. Isso precisa vir. Daqui a pouco a gente vai saber, Benjamin. Daqui a pouco a gente vai saber como é que esse negócio, as coisas caminharam. Ainda a gente não sabe, ainda a gente vai saber isso aí, porque a gente não tem acesso a esses contratos, a gente não sabe como isso foi feito. Agora, desperdiçar 2 milhões e deixar numa nota dizendo que é melhor ter 18, perder 2 e ter 18, para mim é o seguinte, se eu combinei 20 com você, bom, é a minha postura, vocês sabem qual é a minha postura. Se eu falar que para você é 20, eu vou te dar os 20. Agora, se eu falar para você, desses 20 eu vou tirar 2 de um outro negócio, eu vou falar com o apalavrado para mim tem valor. Não é esse negócio só de, porque estava no contrato, o apalavrado, alguém falou isso, Benja. Não, mas não é isso que eu estou discutindo de novo. Isso a gente ficou ontem 1 hora discutindo. Ô, Sormani, eu queria entender o seguinte, olharam para nós como um time pequeno. Por quê? O que isso significa? Isso devia ter sido perguntado para o Andrés. O que você quis dizer com isso? Em que sentido? Não sei. O Corinthians não é um time pequeno. É uma grande instituição, campeão do mundo, campeão da Libertadores. Como assim, time pequeno? Eu gostaria que o Andrés explicasse melhor essa frase dele. Seria no sentido de que o Corinthians está com problema financeiro? Isso não deixa um time maior ou menor. Há grandes instituições do mundo que passam por problemas financeiros. Real Madrid, Barcelona, vivem sendo ajudados aí pelo o Benfica governo. Passou? O próprio Benfica, exatamente, o próprio Benfica. Então eu não sei o que ele quis dizer com isso, não sei. A única coisa que me ocorre é isso. Olha, ele está nos pressionando, vai dizer que só vai pagar isso, porque nós precisamos do dinheiro e não sei, eu acho que ele tem que explicar isso aí, porque essa frase é forte, essa frase é muito forte. Essa frase, olha, eu tô olhando pro mano aqui, ó. Ele tá ali, ó. Quando ele morde o lábio é complicado, mas ele fala. Ele tá bravo. E com razão. Mano. Essa frase é forte. Ô, mano. Isso vai virar meme na internet.